E vou também compartilhar com vocês aquela famosinha tela, né? Aquela famosinha tela da gravação, certo? Falando do material, que é o material é um domínio do Instituto Federal, né? Então, para usar, tem que ter autorização do Instituto. Certinho? Parar compartilhamento aqui. Vou compartilhar minha outra tela, onde eu vou dar minha aula hoje. Hoje a aula vai ser escrita. Tá aqui. Ok. Todos vendo? Todos vendo a tela compartilhada? Sim. Sim. Ok. Então vamos lá. O que a gente vai aprender hoje? A gente já aprendeu geometria, a gente já aprendeu os conjuntos numéricos, e agora a gente vai ter a noção intuitiva de função. É claro que as noções de função vocês vão ter quando você for lá para o cálculo diferencial e integral da matemática superior, aí você vai ter uma noção mais aprofundada de função, tá certo? Então, as noções aqui, elas não são mais intuitivas das mesmas, tá bom? A aula hoje, ela vai ser escrita, né? Porque eu não vou digitar, que eu cortei o dedo ontem, a hora que eu fui fazer uma salada, exatamente o dedão de digitar. E eu não sei usar os outros, né? Então, é o seguinte, com frequência, agora essa letra maravilhosa minha, hein? Com frequência, a gente encontra em matemática, isso vocês vão observar, encontramos em matemática com muita frequência isso, matemática, física, química, relações entre duas grandezas, certo? Eu não sei se os professores já falaram com vocês, grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir, certinho? Então, se você puder medir, a gente dá o nome disso em física, química e matemática, de grandezas. Então, com frequência, encontramos em matemática relações entre duas grandezas. Obviamente, essas grandezas são variáveis. Porque senão não existe relação, né? São grandezas variáveis. Tá? Alguns exemplos aqui para vocês terem uma noção. Alguns exemplos. Digamos assim, vamos considerar um quadrado de lado L. Considere um quadrado de lado L. Olha, vamos chamar de lado X.
Então, você já tendo intimidade com isso. Certo? Considere um quadrado lado L e perímetro, vocês já sabem que perímetro é a soma dos lados. Vamos chamar o perímetro, não vamos chamar de 2P, não. Vamos chamar o perímetro de Y. Então, você tem um quadrado de lado L, tem um perímetro, e esse quadrado tem um perímetro de lado Y. Então, vamos fazer aqui a figurinha desse quadrado aqui. Acho que eu apertei no lugar errado. Tem que apertar aqui. Então, aqui, ó. Então, você tem um quadradinho aqui, certo? Esse quadrado tem lado L, lado X e perímetro Y. Vocês sabem que perímetro é a soma dos lados, certo? Então, se o lado dele é L, é X, então aqui, ó, o lado dele aqui é X, lado X, né? Vocês sabem que o quadrado, ele tem os 4 lados congruentes e os 4 ângulos têm que ser todos de 90. Porque se os ângulos não for de 90, não é quadrado, é um losango, a figurinha da bandeira do Brasil, né? Então, o lado aqui é X, o lado aqui é X. Eu não preciso colocar lado X dos outros lados, porque são duas retas paralelas, cortadas por duas transversais paralelas. Se essa distância aqui é X, essa aqui também tem que ser X. Se eu designar aqui, ó, é fácil, o perímetro é a soma dos lados, não é? Então, o perímetro aqui, ele pode ser expresso, o perímetro, acho que é fácil de observar isso, na hora que não entender, pergunta. Perímetro pode ser expresso, perímetro pode ser expresso pela relação matemática, vamos colocar para ficar mais fácil, pela relação matemática, é uma fórmula, né? Como eu chamei o perímetro de Y e o lado de X, eu posso dizer aqui que o perímetro Y é igual a 4x. Concordam comigo? X mais X mais X mais X, 4x. Certo? O que a gente observa? Na hora que não entender, pergunta. O que a gente observa aqui? A gente observa o seguinte. A gente nota aqui, né? Notamos, então, o que a gente observa. Essa é a parte mais importante. Notamos, então, que a medida do perímetro, a gente nota que a medida do perímetro Y, que a medida do perímetro Y depende da medida do lado que eu chamei X, do lado X do quadrado, certo? Você só encontra a medida do perímetro se você tiver o lado do quadrado. Como a gente pode ver na tabela abaixo, como verificado abaixo.
Até agora tudo ok? É muito importante, hein? O perímetro é 4x. Então, veja bem, se você fizer o x, se você fizer x igual a 0,5, não, aqui ficou, essa cor aqui ficou muito clarinha. Deixa eu ver se eu pego um azul mais escuro aqui. Costumava ter um azul escuro aqui, ele desapareceu. Tá, esqueci. Não. Esse azul que é mais escuro. Esse aqui. Por exemplo, você pega aqui e põe aqui, ó, a medida do lado X. E de cá, a medida do perímetro Y. Eu estou pegando o exemplo da geometria porque vocês já estão com mais intimidade com ela. Mas a função é uma relação entre duas grandezas, tá bom? Se você falar que o lado vale 0,5, se você falar que o x vale 0,5, que o lado do quadrado vale 0,5, quanto que você vai encontrar para o perímetro? Se o lado vale 0,5, 2. o perímetro é 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Ou você pode jogar direto na forma, 4 vezes 0,5. Então, você vai encontrar para o perímetro 2. Eu não estou colocando unidade, não, tá? Estou colocando unidade, não. Se você falar que o lado vale 1, o perímetro vai ser 4 vezes 1, 4. Se você falar que o lado vale 2, o perímetro vai ser 4 vezes 2, 8. Certinho? Se você falar que o lado vale 2,3, o perímetro vai ser 4 vezes 2,3. Aí você faz a continha aí, né? 4 vezes 3, 12, 4 vezes 8, 9. Então, o perímetro dá 9,2. E assim sucessivamente. Para cada lado do quadrado, você vai ter um perímetro para o quadrado. Então, você vai observar aqui o seguinte. Observe. Essa é a parte importante, que é a definição de função. Observe que... Não estou passando tão mal. Observe que... Ó, primeira. Que isso? Onde será isso tem aqui? Ah, já vou faltar para isso aqui. Observe o seguinte. Primeira observação. A medida do lado x do quadrado, a medida do lado x do quadrado, certo? A medida do lado x do quadrado é uma grandeza variável. Você pode colocar para ela o número que você quiser. Ela é uma grandeza variável. Ok? Você que vai fazer o quadrado. Agora, como a medida x é variável, a medida do perímetro também é variável, porque a medida do perímetro depende da medida do lado. Então, a medida do perímetro é variável.
A medida do perímetro y é uma grandeza variável também. Por quê? Porque ela depende da medida, olha bem a palavra que estou usando, ela depende da medida do lado, ok? Ela depende da medida do lado. Para a parte mais importante, acho que vou até mudar a cor. Deixa eu ver se eu acho um vermelho aqui. A todos, sem exceção, a todos os valores de x, a todos os valores de x, quer dizer, qualquer que seja o valor do lado, a todos os valores de x estão associados tá certo? Valores de y. Quer dizer, para cada lado que você der para o quadrado, esse lado vai ser associado a um valor de y. E mais importante ainda, hein? A cada valor de x, essa é a parte que importa. A cada valor de x, aqui é que entra o x da questão, né? A cada valor de x está associado, aqui é que eu quero que você entenda, está associado um único valor de y. É impossível eu ter dois quadrados com o mesmo lado gerando perímetros diferentes. Não sei se vocês entenderam isso. Certo? É impossível. Se o lado do quadrado é 2, esse número 2, que é o lado do quadrado, ele vai ser associado com o perímetro 8. Não tem jeito de um quadrado de lado 2 ser associado com o perímetro de 10. Então, nesse caso aqui, o que a gente escreve? A gente escreve o seguinte. Letra A. A medida, isso é só uma noção intuitiva, tá? A medida y do perímetro, aqui no caso do quadrado, né? É dada, a medida do perímetro é dada em, olha a palavra, em função do lado x do quadrado. Quer dizer, você só consegue achar a medida do perímetro y se você tiver o lado x do quadrado. E a outra coisa que você tem que guardar, né? A letra B, a relação digamos, y igual a 4x, chama-se lei de
associação, né? Alguns livros falam lei de associação, né? Outros falam fórmula matemática, ou fórmula matemática, ou fórmula matemática, ou fórmula matemática, certo? Desta função. Então, você perceba o seguinte: em toda função, essa variável que manda na função, no caso aqui é o x, que é o lado do quadrado, ele tem que participar, né? Ele tem que... Todo lado gera um quadrado. Se gera um quadrado, gera um perímetro. É legal? E mais ainda, né? Mais ainda, né? No caso, se você tem y é igual a 4x, y é igual a 4x, esse y aqui, ó, ele é chamado de variável dependente, né? Porque ele depende do x, você não consegue achar o y se você não tiver o x. Ele é chamado de variável dependente. Meu ventilador está bugando. Dependente. E o x aqui, né, é chamado de variável independente. Certo? Variável independente. Certinho? Variável independente, né? Porque o x não depende de ninguém. O y, sim. Correto? A título de curiosidade, eu não sei se vocês se lembram, por exemplo, vamos pegar... eu coloquei exemplo aqui em cima, o número do exemplo. Não, né? Não, só considerei um quadrado. Vou pegar um exemplo aqui. Considerar aqui, ó. Considere um círculo de raio X e área Y. Alguém consegue achar a área de um círculo para mim, em função do raio? Como que eu acho a área de um círculo? 2π raio? 2π raio é o comprimento. Ah, verdade. Né? Eita, peraí, deixa eu pensar aqui que eu esqueci. A expressão matemática. A expressão matemática. A expressão matemática que me permite encontrar a área Y. Laura, seu microfone tá ligado, Laura. Área Y do círculo. Área Y do círculo. Em função do raio X, será... Lembrou?
área igual a π vezes o raio ao quadrado. Certo? Ah, entendi. Π vezes o raio ao quadrado. Certinho? Lembrando que o π é um número irracional, vale 3,14, tarará, 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 tarará. Então, o que acontece aqui? Se você montar uma tabelinha aqui, ó, se você colocar aqui o raio, se você colocar aqui o raio que eu chamei de x, e aqui a área que eu chamei de y, eu vou ter o seguinte: se o raio for 0,5, se o x for 0,5, e eu vim aqui, ó, a área y vai ser π vezes 0,5 ao quadrado. 0,5 ao quadrado é 0,5 vezes 0,5, dá 0,25. Então, a área y aqui vai ser 0,25 π. Não tem necessidade de substituir por 3,14. Se você falar que o x vale 1, a área y vai ser π vezes 1 ao quadrado, que é π. Se você falar que o x vale 2, então você vai ter que a área vai ser aqui, ó, no lugar do raio, 2 ao quadrado, 4, vai ser 4π. Vendo? Se você falar que o x vale 3, você vai ter que a área aqui vai ser 4 vezes o raio ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, 9π. E aí, o que você conclui aqui, né? Qual é a conclusão que você chega? Eu acho que essa aqui ficou bem larga. A conclusão que você chega aqui é a medida, né? As mesmas que a gente já chegou lá em cima. A medida do raio x é variável. É variável. E à medida que você muda a medida do raio x, a área do círculo também varia. Então, a medida da área, vou escrever coisa errada, da área y é variável. Ok? Certo? Uma observação importantíssima aqui, ó. A todos, essa é a parte que eu acho mais importante, a todos os valores de x, quer dizer, o x é o raio, a todos os valores de x, x é o raio, quer dizer, para cada raio estão associados um valor para a área. Estão associados um valor para y. Certo? Então, a todos os valores de x estão associados um valor para y. Qualquer x que eu puser aqui vai me dar uma área. Tá certo? E a outra parte que eu acho mais importante é a cada... Essas são... Por isso que eu pus aqui. Pus lá e pus aqui. A cada valor de x, quer dizer, a cada valor do raio, a cada valor de x estará associado um
único valor de y. O que significa isso? É impossível você ter uma circunferência com dois raios diferentes gerando a mesma área. Correto? Não tem jeito. Se um raio for 2 e o outro raio for 3, não tem jeito das áreas serem as mesmas. Tá? Não tem jeito. Então, né, o que vocês veem aqui? A área y do círculo, a área y do círculo é dada, então eu só consigo obter a área, é dada, em função, eu só consigo obter a área se eu tiver o raio. A área do círculo é dada em função da medida, do raio X. Então, a área depende do raio. E letra B, né? A relação que a gente colocou lá. Y é igual a πx ao quadrado. Essa relação aqui chama-se lei de associação, certo? Lei de associação, que associa o x com o y, ou fórmula matemática dessa função. E aí, pessoal, mesma coisa, o x aqui é a variável independente e o y é a variável dependente. Isso aí é, né, se você pegar a fórmula aqui, ó, escrever isso de novo, se você pegar essa fórmula aqui, ó, meu óculos embaçou. Se você pegar essa fórmula aqui, ó, y é igual a π vezes o x ao quadrado, o π é constante, tá? O π é constante. O y, ela é a variável dependente, porque eu só acho o y se eu tiver o x. Então, ela depende do x, dependente. E o x aqui é a variável independente. Certo? X é a variável independente. Então, esse é o conceito inicial de função. É aquela parte introdutória que eu acho que vocês devem saber, né? E aí, então, agora a gente já vai entrar nos exercícios de funções. Vocês vão perceber que você precisa recorrer à matéria que você viu lá no primeiro colegial. Se você não souber a matéria do primeiro colegial não, do ensino fundamental, você não vai dar conta de fazer nada aqui, tá? Exercícios de aprendizagem. Eu vou colocar uma aqui, vou fazer a chamada, e enquanto vocês tentem aí. Lembrem do Teorema de Pitágoras, visto no 9º ano? Alguém lembra? Teorema de Pitágoras é quando você tem um triângulo retângulo, né?
certo? Aham. Triângulo retângulo tem um ângulo de 90, certinho? Isso aqui é a hipotenusa, lembrou? Isso aqui é um cateto. Cateto e E isso aqui é outro cateto. cateto. Né? O que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Ou, se você preferir, a soma dos quadrados dos catetos é a hipotenusa ao quadrado. Só para mostrar a Oposto você... e cateto adjacente. Se você botar um ângulo aqui, ó, se você botar um ângulo aqui, esse cateto é oposto a esse ângulo. E esse é adjacente. Mas se você botar o ângulo lá em cima, o cateto oposto passa a ser esse e o cateto adjacente passa a ser esse. Então, o cateto oposto e o cateto adjacente, eles dependem do ângulo, certo? Uhum. Então, eu vou colocar um exercíciozinho aqui e vocês vão tentar fazer ele para mim. Num quadrado, lembra que um quadrado tem 4 ângulos de 90. Num quadrado de lado x, vírgula, a medida da diagonal, é igual a y. É igual a y. Ponto. Qual a fórmula a minha internet está pifando. Qual a fórmula matemática, até para escrever aqui, ela já está dando delay. Qual é a fórmula matemática que expressa y em função de d, de x. Eu só vou dar uma dicasinha aqui, ó. Se você... Só uma dicasinha mesmo, assim, bem light, né? Se você tiver ao quadrado aqui, ó. Só para dar um empurrão no exercício. Digamos que o quadrado esteja aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O quadrado está aqui. Bom, o que acontece? Se o quadrado está aí, todos esses ângulos internos aqui do quadrado são de 90 graus, certo? Todos os ângulos do quadrado são de 90 graus. E todos os lados aqui, ó, valem x. Todos os lados valem x. Correto? E a diagonal do quadrado é quando você liga dois vértices consecutivos. Ou daqui até aqui, ou daqui até aqui. Mas como é um quadrado, as diagonais são iguais, né? Então, você pode pegar a diagonal se você quiser. Então, se você pegar essa diagonal que sai daqui e chega aqui, por exemplo, vendo? Você acabou de criar aqui, ó. Você acabou de criar aqui um triângulo retângulo, onde a diagonal é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Onde a diagonal é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, se você aplicar o teorema de Pitágoras, você consegue achar a diagonal y, em função
do X. Tentem fazer enquanto eu faço a chamada bem rapidão aqui para vocês. Tá aqui, tá aqui. Aqui. Tá. Diário. Anual. Nossa senhora, burocracia, frequência. Primeiro ano, terceiro trimestre. Hoje é dia 8, tá aqui. Então, a gente vai dar aqui noções intuitivas de funções. Vamos lá. Quem assume o chat para mim, por favor? Eu. Alexandre. Andrei dos Santos. Não e não. Carlos Eduardo Lopes. Acho que o Carlos está aí também, né? Acho que eu vi um Carlos, né? O Carlos pediu para avisar aqui. Professor, você pulou o Arthur. Ah, não, porque eu tinha visto ele, já coloquei presença. Carlos pediu para avisar ao senhor que não vai poder participar da aula porque aconteceu um pequeno imprevisto. Carlos Henrique Fernandes. Estava com dados móveis. Caroline da Silva Vital. Está presente. Sinara Martins Mendes. Está presente. Daniel Pereira da Silva Filho. Presente. Fábio Barra Soares Júnior. Não. Quê? Travou tudo. Frederico Oliveira Bonito. Não. Gabriel Azambuja de Faria Siqueira. Está presente. Gabriel Pereira Silva. Presente. Getúlio Miranda Silva. Não. Giovana Nascimento Rezende. Também não. Gustavo Marques Fagundes. Está presente. Giovana Aparecida Souza Silva. Está presente também. Não tem internet. Isadora Silva Gonçalves. Estava com dados móveis também. Professor, sua voz está ficando baixa do nada. Tem como repetir? Isis Santos Oliveira. Presente. Yuri Antes da Gomes. Isadora veio quem, professor? Porque falhou também. A Isadora tá aí? Não, a Isadora está com dados móveis. Quem que veio antes dela na chamada? Luísa. Ah, não. É porque travou nessa hora. Yuri Gomes Silva. Também não. Januário Mendes Clemente. Presente. Cauane Kathleen Silva Souza. Não. Kathleen tá aí. Laura Fernanda. A Laura Fernanda me falou que tá acompanhando a avó. Laura Siqueira Cavalcante, acho que ela tá viajando. Ela está presente, oxe. Ela chegou. Letícia Cristina Silva. Está presente também. Lucas Lisboa Pedrosa. Presente. Lucas Silva Santos. Nunca apareceu em nenhuma aula. Maria Fischer tá aí. Morgana Aparecida.
Presente. Otávio Henrique França Félix. Não. Patrick William Martins da Silva. Também não. Pedro Luiz Vilela de Carvalho. Também não. Rodrigo Guimarães Rezende Ávila. Não estava conseguindo entrar porque a internet estava ruim. Salatiel Cândido de Souza. Não. Tainara Lopes Rodrigues. Presença. Yasmin Alves Santos. Não. Caio também não. Nem preciso perguntar isso. Alguém achou a fórmula do exercício número 1? Ah, professora, eu tentei fazer aqui, mas eu ainda estou confusa, porque você só deu letra. Ai, ai. Mas é só letra, a fórmula matemática dá só letra lá, ó. Olha aqui, ó. A fórmula para achar a área do círculo é y igual mas a x então, ao quadrado. A fórmula para achar o perímetro do quadrado é y igual a 4x. Aqui mas você... então, professor, eu coloquei uma fórmula aqui, mas... Ó, ele quer a fórmula que expressa o y em função do x. O y é a diagonal. Se você olhar aqui, a diagonal, o y, ele é a diagonal, certo? É a diagonal do quadrado. Então, ele quer que você expresse uma fórmula que te permita encontrar o y em função do x. X é o lado. Eu coloquei que é y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado, porque é... Agora você tem que terminar. E a diagonal aqui é só terminar agora, ué. A diagonal aqui é a hipotenusa do triângulo. Então, se você aplicar o teorema de Pitágoras aqui, você vai ter que a hipotenusa y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Mais x ao quadrado. E uma coisa somada com ela mesmo, o que dá? Você junta ela e soma os expoentes. Não, fica 2x ao quadrado. Ô tio, tá falhando a sua voz. Tá falhando, hein? Tá baixinho. Y ao quadrado mais y ao quadrado é 2y ao quadrado, certo? Uhum. Certinho. E aqui, como está elevado ao quadrado... pera, eu tô fazendo tudo errado, mas é isso mesmo. Você tinha falado que era x ao... sobre a gente manda esse quadrado para lá, tirando raiz. Então, o y vai ser raiz quadrada de 2x ao quadrado. Aí que eu falo que tem que lembrar lá do ensino fundamental, né? Raiz quadrada de 2x ao quadrado. Certo? E raiz quadrada de 2x ao quadrado é a mesma coisa que você escrever raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de x ao quadrado. Certo? E quando esse número aqui, Nossa senhora, professor, você tá falando agora ou aconteceu alguma coisa de novo? Não, é minha internet que tá ruim mesmo. Quando esse número aqui, ó, se você tem assim, ó, raiz cúbica de x ao cubo. Isso aqui é uma propriedade lá do que você aprende no 9º ano, tá?
A propriedade diz o seguinte, seria interessante vocês guardarem ela. A propriedade diz o seguinte, raiz n de A elevado a n, certo? Se esse A aqui for um número maior que zero, você pode cortar esse n com esse n, a resposta aqui é A. Sabe? Então, você tem lá raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Então, você pode cortar esse quadrado com esse. A raiz quadrada de 25 é 5. Tá certo? Isso é uma propriedade que a gente tem lá nas potências. Então, o que que acontece aqui? O x é o lado do quadrado. Eu sei que ele é positivo. E o índice aqui é 2. Então, eu posso cortar a raiz aqui com o quadrado aqui. Então, eu chego nessa fórmula aqui, ó, que o y é igual a raiz de 2 vezes x. Quando tem uma raiz, normalmente a gente põe a raiz depois da letra, tá? Mas é indiferente aqui, você pode deixar desse jeito, não tem problema nenhum, tá? Mas normalmente, quando tem uma raiz, você coloca a raiz depois da letra. Fica y é igual a x vezes raiz de 2. Essa é a fórmula que me permite achar a diagonal de um quadrado. Essa é a diagonal. Bastando conhecer quem? Bastando conhecer quem? Bastando conhecer o lado. Como é que eu encontro a diagonal de um quadrado? Basta pegar o lado e multiplicar por raiz de 2. Então, você tem aí a diagonal em função do lado, tá certo? Os exercícios de funções, eles dão letra mesmo, tá? Vocês vão acostumando já a trabalhar isso, porque vai dar y e x, né? Uma vai em função da outra. Uma depende da outra. Aqui, ó, esse triângulo aqui ele já é conhecido de vocês. Ó. Num triângulo equilátero, ok? Num triângulo equilátero, a medida do lado, é representada por x, certo? E a medida do perímetro e a medida do perímetro por y. Então, o lado é x, o perímetro é y. Triângulo equilátero, todo mundo lembra quem é ele? Já estudamos isso. É o que tem todos os lados iguais. Da mesma medida. Congruente. Responda. Aí vem, responda. Letra A. Qual é a fórmula? Qual é a fórmula matemática que expressa y em função de x? Que expressa
que expressa y em função de x. Gente, função é uma das matérias mais importantes que existem, tá? Dentro da agronomia não se aprende nada se não souber função. E a letra B, vou colocar aqui na frente. Nesta fórmula, quer dizer, da letra A, nesta fórmula, qual é a variável dependente e qual é a independente. Querem fazer? Querem tentar fazer? Tranquilo? Então, você tem um triângulo. Pode falar. Quê? Você quer fazer alguma pergunta? Eu quero é chorar. Nossa Senhora. Não entendeu? Eu entendi, mas eu não entendi. Eu tô... Olha, você tem um triângulo equilátero e a medida do triângulo é representada por x. O triângulo equilátero, os três lados são congruentes. Então, você já tem que começar por aqui, ó. O triângulo equilátero está aqui. Os três lados são congruentes. E a medida do lado é representada por x. Então, aqui vale x, aqui vale x e aqui vale x. E ele fala que o perímetro é representado por y. Aí você tem que saber que perímetro é a soma do lado. A gente já viu isso aí em matérias passadas. O perímetro é a soma dos lados. Você tem que saber disso. Perímetro ali nesse exercício, ele representou por y e ele vale a soma dos lados. A soma dos lados. Eu não tô sentindo aonde está a dificuldade de vocês. Se o perímetro é a soma dos lados, então o y, que é o perímetro, ele vai ser quem? Ele vai ser x mais x mais x. Então, qual é a fórmula que me permite calcular o perímetro de um triângulo equilátero? É somar os três lados, x mais x mais x. X mais x mais x é 3x. Essa é a fórmula. Nessa fórmula aqui, quem é a variável dependente? Quem depende de quem? É só você voltar lá naquelas partes lá de cima. O y depende do x. É impossível você achar o perímetro se você não tiver o lado. Então, a variável dependente é o x. Então, o x é a variável, certo? Dependente. X é a variável dependente. Automaticamente, não, desculpa, né? O x não é a variável dependente, né? O y é que é a variável dependente, porque para eu achar o perímetro, eu preciso do lado. Então, o y é a variável dependente e o x é a variável independente. O x é a variável independente. Certo? Não sei onde vocês estão vendo dificuldade nisso aqui. Essa fórmula te permite calcular o perímetro de qualquer triângulo equilátero. Basta pegar o lado e multiplicar ele por 3. Tá?
Basta multiplicar o lado por 3. Por isso que a gente fala que é a função. Você quer ver uma função, por exemplo, eu não sei aqui em Tuiutaba se é assim, mas lá em Uberlândia, por exemplo, o preço do táxi, você paga uma bandeirada, a hora que você entra dentro do táxi, o motorista liga o taxímetro. Esse taxímetro já tem uma bandeirada. Se não me engano, é R$5. E depois você paga um preço por quilômetro rodado. Eu não me lembro, acho que o preço por quilômetro rodado é R$3,50. É R$3,50 vezes a distância que você andou. Isso aqui é uma função que te permite calcular o preço que você vai pagar. A bandeirada ela é fixa, essa bandeirada aqui ela vai para a prefeitura, e o motorista vai pegar a distância que ele andou e multiplicar por R$3,50. Então, você consegue achar o preço que você vai pagar na sua corrida de táxi em função da distância percorrida. Por exemplo, o pessoal que mora na fazenda consegue calcular a quantidade de leite em função das vacas que eles têm, a quantidade de ração em função das vacas. Então, é tudo função que uma coisa depende da outra, tá certo? Vamos fazer mais um terceiro exercício para a gente encerrar a aula. Vamos colocar aqui, ó, numa circunferência, a medida do raio é representada por x. Então, o raio é x. Agora sim, agora é o comprimento. E o comprimento, agora não é área mais, agora é comprimento. E o comprimento por y. O comprimento é 2πr. Certo? E o comprimento por y. Certo? Responda. Certo. Responda. Letra A. Ai, ai. Qual a fórmula matemática? Qual a fórmula matemática? Qual a fórmula matemática que expressa y em função de x? E letra B, qual é a variável dependente e qual é a independente? Qual a variável dependente? Qual a variável dependente e a independente? É muito importante que vocês tenham essa noção inicial de função, porque senão da agora para frente vocês vão conseguir ficar meio perdidos na matéria, hein? Aqui, ó, você tem que lembrar que Desculpa, você tem que lembrar aqui que... Onde é que tá falando? O comprimento, né? Aqui, ó. Tem que lembrar que o comprimento de uma circunferência não é πr ao quadrado, tá? O
comprimento de uma circunferência é 2πr. Só que o exercício mudou as informações, né? O R, ele chamou de x. E o comprimento, ele chamou de y. É só fazer a troca. Só fazer a troquinha lá. Ok? Aí, a hora que você faz a troca, você está com o exercício resolvido. Saiu alguma coisa? Qual é a fórmula matemática que expressa y em função de x? Primeira consideração que você tem que fazer aqui é que o y é o comprimento. Y é o comprimento e x é o raio. O que você sabe do ano passado? Que o comprimento é 2π vezes o raio. Só que agora o comprimento não é mais c. O comprimento passou a ser chamado de y. Então, y é igual a 2π, e no lugar do raio, você vai colocar x, 2πx. Essa é a fórmula. Essa é a fórmula que te permite achar o comprimento de uma circunferência em função do raio. Lembrando que o comprimento aqui é y e que o raio aqui é x. Certo? E a variável, no caso aqui, ó, nesse caso, o x é a variável independente, né? Ela não depende de nada. E o y, você só consegue calcular o y se você tiver o x. Então, o x é a variável dependente. Vocês vão ver mais na frente que o y ele é tão dependente que a gente vai chamar o y de função de x. Ou seja, você só consegue achar o y se você tiver o x. O y é uma função do x. Então, essa fórmula que está aqui, ó, vocês vão perceber que ela pode ser escrita também assim, ó, a função do x é 2πx. Né? Se o x for 1, você vai achar a função do 1, 2π1, dá 2π. Se o x for 2, você vai achar 2π2, que dá 4π. E assim sucessivamente. Tá bom? Amanhã a gente vai retomar essa noção intuitiva. Amanhã a gente vai retomar a noção algébrica mesmo, a noção verdadeira da definição de função. Então, essa é a aula de hoje, dia 8, tá certo? Do 10, noção intuitiva. E amanhã a gente vai ver a definição formal de função através de conjuntos. Eu vou parar aqui a apresentação, vou desligar a câmera.